Josué, capítulo 3, do 1 ao 7. Conforme eu disse no início do nosso culto, a igreja no mundo celebra a Epifania, que é a manifestação de Cristo aos povos não alcançados no Antigo Testamento. No caso, seria assim, então, os gentios, né? Não alcançados pela revelação, através da visita dos magos, né? Porém, nós hoje estaremos aqui meditando nesse texto de Josué, que será um texto de mensagem de início de ano, uma palavra de encorajamento para a igreja, para você que está nos assistindo ou que irá assistir posteriormente, uma palavra convidando a pensar um pouquinho na questão de como que nós podemos passar por esse ano de 2021 de acordo com os conselhos divinos. Diz assim um texto da palavra de Deus, Josué capítulo 3, do 1 ao 7. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começareis a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Palavra do Senhor, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Meus queridos irmãos, 3 coisas que não voltam atrás. Certamente você já ouviu. Tiro disparado, palavras ditas e oportunidades. Uma vez que você aperta o gatilho, não tem como voltar atrás. Pode até se arrepender, mas o resultado é inevitável. Palavras ditas, depois que você fala, pode até se arrepender, mas depois que foi falado, já era. Provoca o que tem que provocar e fica sujeito às interpretações. E oportunidade. Na mitologia grega, a oportunidade é representada por Kairos, uma figura que tem a trança na testa e é careca na nuca, para nos lembrar que a oportunidade só pode ser agarrada quando está vindo, pois depois que ela passa, não tem mais como segurá-la. Então, você pode até ter uma nova oportunidade, mas aquela acabou, não tem como, já era, já foi. O texto nos fala de Josué, que era sucessor de Moisés. Ele foi levantado por Deus para continuar a conduzir o povo à terra prometida e tomar posse da promessa de Deus. Por diversas vezes nós encontramos no livro de Josué a expressão ser forte e corajoso. No capítulo 3, que é esse capítulo que nós acabamos de ler, nós encontramos o povo à beira do rio Jordão. O comentarista bíblico Wisber, ele diz que o povo deveria ter ficado naquele contexto, imaginando, pensando o que Josué haveria de fazer ali. Josué ele não iria pedir para que o povo nadasse, pois era a estação das cheias. Não havia como também construir barcos para mais de 1 milhão de pessoas. E ainda que construísse,
uma outra questão. Você teria ali o povo numa situação de vulnerabilidade diante dos inimigos. A situação, meu irmão, era complicada. Mas a falta de fé já havia sido demonstrada como uma postura que atrairia para Israel consequências terríveis, como você pode ver lá em Números, capítulo 13, naquela questão dos espias. Eles foram espiar a terra e os relatos foram negativos e deixaram de tomar posse da promessa de Deus, porque não tiveram fé, não confiaram, acreditaram naquilo que os olhos estavam vendo e não naquilo que Deus havia dito para o povo. Se nós desejamos, irmãos, resultados diferentes na nossa vida, nós precisamos ter atitudes diferentes. Muitas das vezes as pessoas reclamam da sua vida espiritual, reclamam da sua vida profissional, reclamam da sua família, reclamam de uma série de coisas da sua vida, mas continuam fazendo a mesma coisa, não tem nenhum tipo de postura diferente para mudar as circunstâncias. Espera que as coisas mudem, espera que o outro mude, espere que o governo mude, espera uma série de mudanças que não tem a ver com ela. E aí então ela fica dando desculpa para si mesmo, para a sua derrota e para o seu fracasso. Eu quero convidar vocês a meditarem no tema nessa noite, que é como avançar na vida cristã. Como avançar na vida cristã. Então, existem aqui 3 verdades que eu quero apresentar para vocês, extraída aqui do texto que nós acabamos de ler. A primeira verdade está no verso 7. Eu peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta. Então disse o Senhor a Josué: hoje começareis a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Aqui nós encontramos que a primeira verdade é fé na palavra de Deus. Deus já havia dado uma palavra. Lá em Números Deus já tinha dado a terra, já tinha prometido ao povo, porém o povo ficou focando a dificuldade, a circunstância, o problema, e não tomou posse daquilo que Deus havia falado. A Bíblia diz lá em Romanos 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas a falta de fé também vem pelo ouvir, o que não vem de Deus. Lembra que lá no Jardim do Éden, por exemplo, a serpente falou, a serpente desconstruiu aquilo que Deus havia falado para Adão. E a mulher, a Eva, e depois também Adão, acabou dando ouvidos, àquilo que Deus não havia falado, e comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, e nós já sabemos a história. Por todas as vezes, meus irmãos, que nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, nós deixamos de alimentar a nossa alma com aquilo que Deus fala, nós ouvimos relatos negativos, palavras que desconstroem aquilo que Deus havia falado, como por exemplo em Números 13, o relato dos espias, por exemplo, foi um relato diferente daquilo que Deus havia prometido para o povo. Então, ao olharem para as circunstâncias e definirem se poderiam ou não avançar com base nela, eles deixaram assim então de viver o que Deus tinha para a vida deles. Então, nesse sentido, quando você ouve a palavra, quando você lê a palavra, quando você medita na palavra, a sua fé ela é aumentada. A pergunta é: o que você anda ouvindo? O que você anda escutando? Em qual fonte você anda bebendo? Pois a desconstrução da sua fé vem por ouvir aquilo que não vem da parte de Deus. Tiago vai dizer no capítulo 2, no verso 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Então não adianta saber que Deus existe, não adianta saber que Deus faz, mas você precisa colocar a fé em Deus e viver de acordo com a palavra de Deus para experimentar que Deus é bom. Josué tinha uma grande missão e um grande peso estava sobre ele, meu irmão.
Josué não estava substituindo um líder qualquer, ele estava substituindo Moisés, o grande nome, o grande líder do povo de Israel. Olha o peso, né? Uma coisa é o pastor substituir qualquer um, outra coisa é um pastor substituir um grande pastor, alguém que tem, né, o seu ministério reconhecido pela marca da sua liderança, da sua eficácia, da sua intimidade com Deus. Aqui então Josué, ele estava substituindo Moisés, e Deus, ele estava mostrando para Josué que da mesma maneira que ele foi com Moisés, Deus era com ele. Então grandes coisas Deus faria através da vida de Josué. Mas o povo precisava entender e crer na chamada de Josué para, assim então, conduzi-los à terra prometida. É interessante nós pensarmos que na vida cristã, muitas pessoas ficam apenas com o êxodo, com a saída do Egito, com a libertação. Então a libertação, o povo saiu do Egito, acabou? Não, depois que o povo sai do Egito, há uma peregrinação no deserto, há uma luta para entrar na terra prometida. E muitas das vezes a gente pensa, né, que eu agora fui liberto, agora é o quê? Agora é só descansar. Não, o povo foi liberto para conquistar. Havia ainda uma longa caminhada. Portanto, a nossa salvação é apenas a porta de entrada das bênçãos que Deus quer derramar na vida daqueles que são unidos a Cristo. Portanto, a salvação, no sentido de receber Cristo, ser liberto do Egito, estar em Jesus, não é o ápice da nossa vida, mas é a porta de entrada, é o início da caminhada. Portanto, meu irmão, o que nós podemos ver aqui, nesse primeiro ponto, é que nós, para avançarmos na vida cristã, nós precisamos ter fé na palavra de Deus. O segundo ponto que nós encontramos aqui no texto é o que está no verso 4. É ter a certeza da presença de Deus no nosso meio. A convicção de que Deus está no meio do seu povo. Olha o que o texto diz: contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pela qual havereis, ou melhor, haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Aqui no caso o texto está falando acerca da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era a presença de Deus no meio do seu povo. O povo deveria manter uma distância de 900 metros da Arca, para que todos pudessem vê-la e serem guiados por ela. Então não há como nós, na vida cristã, obtermos vitórias sem a presença e sem a direção de Deus, conforme nós vimos aqui no verso 7. Portanto, a vida cristã, meu irmão, conforme o Wisber vai dizer, na vida cristã, ou você é vencedor, ou você é vencido, ou você é vitorioso, ou você é vítima. Deuteronômio vai dizer no capítulo 6, verso 23, Deus nos tirou para nos levar e nos dar a terra. Portanto, a salvação é o início da caminhada, mas nós temos aí uma longa jornada pela frente para entrarmos na terra prometida. O terceiro ponto que nós vemos aqui nesse texto é o que está no verso 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Maravilhas, né, no meio de vós. O texto aqui, no caso, nos fala da necessidade da preparação. Então, possivelmente esse texto, ele convoca o povo a se purificar, à semelhança de Êxodo 19, verso 9 a 15, em que vai falar do ritual de purificação, que não apenas exibe uma purificação externa, mas também do coração, de preparação para aquilo que Deus vai fazer. Então essa mensagem foi ao mesmo tempo uma ordem e uma promessa de Deus para o povo. Algumas promessas de Deus na Bíblia são incondicionais. Tudo o que precisamos é apenas crer. Apenas crer. Outras exigem que preenchamos os pré-requisitos, como essa aqui. Ao fazermos a nossa parte naquilo que Deus promete, mas também nos exorta a ter uma posição, aquilo que tem a ver com a nossa parte não significa que nós estamos trabalhando para merecer
a bênção de Deus, mas certificamos que o nosso coração está preparado para recebê-la. Então, na vida, por exemplo, nós temos muitas oportunidades. Aparecem diversas oportunidades, mas a nossa falta de preparo não nos permite desfrutar das oportunidades que aparecem para nós. Um exemplo, eu estive uma vez, há uns anos atrás, uma viagem no sul do país, para uma conferência, e eu conheci uma menina que trabalhava com tradução de livros, né? E ela, conversando comigo, ela disse assim, olha como as coisas são. Eu vim aqui apenas participar de um fórum social, e, de repente, eu conversando com uma pessoa, ela perguntou se eu tinha o interesse de fazer a tradução de um livro da experiência que ela teve, né, da época, foi da invasão dos Estados Unidos eu não lembro agora qual foi o país, né, mas não tem muito tempo não. E ela vivenciou essa questão toda, e ela, então, resolveu escrever sobre o assunto. E conversando com essa pessoa que eu conheci no Sul, ela disse o seguinte, olha, eu vim aqui só para poder participar de um fórum, assistir. Aí me vem a oportunidade de fazer uma tradução, e ela queria, né, alguém para poder traduzir do seu livro, e o valor é um valor bem interessante, ela já tinha tudo prontinho ali, já toda uma proposta, e eu aceitei o desafio. Vim para participar de um fórum, e voltei aqui com, né, um dinheirinho a mais, aqui, com um emprego aqui, com um contrato. Por que eu estou chamando aqui a tua atenção? Ela poderia escutar aquilo ali e não ser a pessoa preparada para aquele serviço, aquele trabalho, né? Assim como existe uma história que eu já contei aqui algumas vezes, né? Uma forma de ilustrar, uma ilustração, de uma empresa de calçados, né? Uma empresa de calçados enviou para uma determinada região da África um funcionário para colocar assim, então, fazer uma pesquisa de campo e dar o parecer se era viável, né? Poder assim vender ali calçados naquela região. E o relato que a pessoa trouxe foi de que não, que era perda de tempo. Depois que ela viajou, o funcionário, que naquele local as pessoas não usavam calçados, e o relato foi um relato negativo, né? Como dos espias em relação à terra. E aí uma outra empresa mandou um seu funcionário para a mesma região, e o funcionário voltou extremamente animado, porque ele disse, olha, nós vamos ganhar muito dinheiro, porque ninguém tem calçado, vamos ser os pioneiros. Então, olha só, o problema é o mesmo. É o mesmo, ninguém usa calçado. Um olhou e disse, olha, vai ser fracasso. Outro olha, opa, vamos ser os primeiros a colocar, né, calçados nos pés dessa população. Então, o que eu quero colocar aqui era exatamente essa questão. O modo como você vê, se você está, de fato, preparado para as oportunidades que surgem. Porque muitas das vezes o problema se levanta diante de ti e você vê o problema como um modo de se paralisar, enquanto na verdade o problema não é para você se paralisar, é para você se reinventar, é uma maneira de você crescer, de desenvolver. Muitas das vezes as pessoas evoluem, desenvolvem potenciais, principalmente diante de situações adversas e difíceis. Portanto, esses dois exemplos nos ajudam, de fato, a entender como nós olhamos para as circunstâncias e o modo como nós podemos, assim, então, nos prepararmos para elas. Assim como os espias foram lá, avistaram a terra e viu um povo gigante aos seus olhos e desistiram. E por causa disso, eles perderam 40 anos e não entraram na terra prometida. Então, muitas das vezes, a gente quer mudança, a gente quer transformação, mas nós não estamos preparados para elas. Isso envolve várias áreas da nossa vida. Muitas das vezes a pessoa quer ser um missionário, mas o que ela tem feito em relação a isso? A pessoa quer ser pastor, mas o que ela tem investido nisso? Ela quer ser uma pessoa mais espiritual, mas o quanto que ela se prepara para isso? Muitas das vezes as pessoas estão procurando, né, um bom marido ou uma boa esposa, e aí você
cria uma série de qualidades nessa pessoa. A pergunta é, mas você tem essas qualidades também? Porque se essa pessoa que você quer, com essas qualidades, te encontrar, ela vai querer ver também as mesmas qualidades que você está exigindo em você. Então, às vezes, a pessoa até passa diante de você, mas você não está preparado, as oportunidades chegam, mas você não consegue agarrar por falta de preparo, e assim também é a vida espiritual. O povo precisava se preparar para que eles pudessem desfrutar daquilo que Deus haveria de fazer na vida deles. Então muitas pessoas preferem, muitas das vezes, viverem dando desculpas para os seus fracassos espirituais, os seus fracassos afetivos, os seus fracassos ministeriais, porque elas não são capazes de olhar para dentro de si e perceber a sua falta de preparo e vivem de mimimi, né? Vivem com autopiedade, com pena de si mesmo e deixam de crescer. E deixam de aprender. Muitas das vezes você olha para a oportunidade e quando você é maduro, você percebe que aquela oportunidade passou por você, como, né, essa imagem, né, do calvo atrás, com uma trança na frente. Você olha assim, você vê e faz como, né, aquele conto filosófico da raposa que queria pegar uvas e ela fica tentando, até chegar um momento que ela não consegue. Ela diz, afinal de contas, elas não eram tão boas assim. Então, muitas das vezes, a gente cria desculpas para nós mesmos, porque nós queremos justificar o nosso fracasso, a nossa incapacidade, mas nós precisamos entender que às vezes nós perdemos sim as oportunidades, e entender isso faz com que a gente agora se reinvente, que a gente busque se preparar, que a gente busque a ter uma vida mais atenta para as circunstâncias, a fim de desfrutar aquilo que Deus quer realizar no nosso meio. Portanto, se nós estamos vivendo numa pandemia, é inevitável. Eu gosto muito, né, do Senhor dos Anéis, se eu não me engano, no episódio 1, você tem o Frodo, né, conversando com Gandalf, ele falando dos desafios que eles teriam para poder, assim, então, ter que destruir, né, o anel. E os Frodos eram seres frágeis, pequenos, diante do grande mal que estava se levantando na Terra-média. E há uma frase ali que eu acho muito interessante, que o Frodo vira e diz assim, olha, eu não gostaria de estar passando por essa situação. E aí Gandalf diz assim, olha, essa é a grande questão, aqueles que, né, presenciam esta presente situação, não foi dado a essas pessoas a oportunidade de escolher vivê-las ou não, mas a questão é o que fazer com o momento que nos é dado. A questão é, meu irmão, não nos é dado viver ou não viver na pandemia. A pergunta é como que você vive a quarentena, como que você vive a pandemia. Muitas das vezes você não tem poder nenhum para tomar decisões em relação a coisas que acontecem na sua vida, uma morte que chega, uma enfermidade que entra pela sua casa, que assola a sua família, e os males vão acontecer, assim como bênçãos vão acontecer, assim como acontece todo ano. A pergunta é, como que você vive essas questões? Porque muitas das vezes as bênçãos que você deseja se tornam maldição na sua vida, por você não estar preparado para vivenciá-las. Muitas das vezes as dificuldades chegam na sua vida e você cai, você se prostra, você fica reclamando e coloca a culpa em um, coloca a culpa no outro, mas é incapaz de se culpar do seu fracasso, de levantar a cabeça e dar a volta por cima e se preparar para as novas situações. A grande questão é como você vivencia. O Senhor fará maravilha no meio de vós. E maravilhas são oportunidades, coisas que Deus abre. 2021 são anos de oportunidades, porque até mesmo os males que ocorrem são oportunidades. Oportunidade de crescimento, oportunidade de se reinventar, oportunidade de poder mudar, repensar alguma coisa. Por exemplo, você às vezes olhou para esse período que passou e você ficou privado de tantas coisas. A pergunta é, quantos livros você teve a oportunidade de ler e não leu? E não lendo, você deixou de crescer profissionalmente, crescer espiritualmente. Quanto tempo você talvez tenha tido a mais para poder orar, para buscar o Senhor, e deixou de buscar? E muitas das vezes você vive daquilo que o outro produz, você vive daquilo que o pastor prega, ou do professor de EBD fala, e você deixa de buscar, deixa de ler, deixa de ter você mesmo essa intimidade com Deus, e quando o problema vem, quando não há possibilidade para ser alimentado por outros, você não tem reservas
necessários na sua vida espiritual para poder viver o momento que você está vivendo, né? Como aquela história, né? Não sou agora da minha cabeça, não sei se estou certo aqui no conto, aquele conto da cigarra, não é isso? E da formiga, né? E que a cigarra fica, né, cantando o tempo todo e vê a formiga trabalhando o tempo todo e parecendo que tem mais do que o necessário, ela continua trabalhando e a cigarra fica assim: olha, eu não sei por que você está trabalhando tanto assim, você já tem o necessário, olha, eu não sei o quanto rigoroso será o inverno. Então, muitas das vezes, a gente vive um cristianismo meia boca, né? Acha que vem um culto, dou uma orada ali, outra orada aqui, uma cantada ali, né? Uma comungada ali, e acha que isso tudo é suficiente para uma maturidade espiritual para vencer o dia mal. Meu irmão, minha irmã, não adianta você choramingar, não adianta culpar, não adianta arrumar desculpas como Eva, como Adão. Você é responsável pela administração da sua vida espiritual, da sua vida familiar. O que você precisa é fazer como esse texto aqui nos ensina. É você, primeiramente, ter fé e fé na palavra de Deus, ter a certeza da presença do Senhor no meio do seu povo, portanto, viva no meio do povo de Deus, em comunhão com o Senhor. E conforme nós vimos aqui, por último, é a necessidade da preparação, de estar preparado para aquilo que Deus haverá de fazer. Portanto, nós podemos concluir aqui, nessa reflexão de hoje, que a vida cristã, ela não tem como ápice a conversão. E às vezes a gente olha assim, até estranha, né? Poxa, pastor, a conversão não é um ápice, não, ela é a porta de entrada. Porque unidos a Cristo, várias outras bênçãos nós recebemos da parte de Deus, como a perseverança, até nós atingirmos o ápice, que é a glorificação. É a nossa entrada no descanso de Deus, conforme foi lido na nossa liturgia, no texto de Hebreus. Portanto, nós precisamos ser perseverantes, precisamos vigiar, para que não aconteça conosco o que aconteceu com boa parte do povo de Israel, né? Saiu da terra do Egito, mas não entrou na promessa por não perseverar, por não crer, por não permanecer naquilo que Deus havia prometido. Por isso o autor de Hebreus, no capítulo 6, ele vai alertar com relação a essa questão da apostasia, pela falta de perseverança. Mas ao mesmo tempo, lá no capítulo 3, né, no capítulo 4, no verso 3, vai dizer assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso, ou seja, aqueles que creem, estão em Jesus, aguardando assim o cumprimento pleno da promessa de Deus. Então o livro de Josué é um livro de encorajamento, é um livro que fala de luta. O povo foi liberto, e daí? E agora? Né? O cristianismo, a vida cristã não é aquela brincadeira de estátua e ficar parado. Não, me converti, ponto, acabou. Não, é vida que você deve buscar, viver a plenitude, ser guiado pelo Espírito, ser tratado por Deus, permanecer firme, fazer uso dos meios de graça, a oração, os sacramentos, né? O jejum, buscar em Deus, ter as ferramentas necessárias, que são os preparos para aquilo que vem, né, adiante de nós, para que possamos desfrutar da melhor maneira possível do tempo que nos é dado, das coisas que irão acontecer. Portanto, meu irmão, minha irmã, o livro de Josué tem implicações, sim, para a nossa caminhada cristã, porque sem fé, sem a presença e direção de Deus e a preparação, que é a consagração de vidas, nós não progrediremos na nossa caminhada, não progrediremos. Portanto, nós precisamos desenvolver as chamadas disciplinas espirituais. Precisamos realmente criar metas, né? Criar mecanismos diários, mensais, semanais, enfim, de crescimento espiritual, para podermos fazer uma avaliação do nosso avanço, do nosso crescimento, ou, quem sabe, também das nossas derrotas, das nossas falhas, rever, entender que a culpa é nossa, sim, e que nós precisamos mudar, precisamos ter uma nova postura. Eu lembro aqui
já chegando ao final de uma palestra que uma vez ouvi de um professor chamado professor Marins, que é um palestrante, né, de consultoria para empresas. Ele disse uma coisa que eu achei muito interessante uma vez, né, e que eu acho que tem a ver também com o que a gente está falando aqui. Certa feita, ele disse que, dando uma palestra de empreendedorismo, ele falou que um jovem, depois da palestra, chegou para ele e disse assim: muito bonito tudo isso que o senhor acabou de dizer, mas eu quero te falar uma coisa. Na minha vida, por exemplo, a minha mãe, ela é prostituta, meu pai é bandido, então nada disso, né, se aplica a mim. Né? O que eu faço? Né? Aí o professor olhou para ele e disse: olha, meu filho, bom, se você está me dizendo que a sua mãe é prostituta, que seu pai é bandido, que a sua vida é uma vida toda marcada por essas questões negativas, eu acho que você poderia se matar, né? Você pode se matar, que resolve o teu problema. Aí ele ficou olhando para a cara do professor, e o professor, ao invés de ficar, né, tadinho, né, passando a mão na cabeça dele, foi embora. Aí ele ficou olhando assim, aí o professor virou: não, lembrei. Você pode olhar para tudo isso que aconteceu de ruim na sua vida e pensar diferente. Olha, eu não quero, né, ter a vida que os meus pais tiveram e tomar uma decisão de mudança. E diz o professor Marins que os anos se passaram, e uma vez ele no Sul, ele dando uma palestra em um outro lugar, e um jovem então chegou até ele já nem lembrava mais quem era, e fez a seguinte pergunta: o senhor sabe quem eu sou? Ele: não sei. Aí contou a história, relembrou: então, eu tomei a segunda decisão, né? Ou seja, graças a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, a gente pode fazer como Adão, né? A mulher que tu me deste. Falar como ela foi a serpente, né? E a serpente, coitado, não tinha mais ninguém para culpar, né? A gente pode ficar assim, dando desculpa para o nosso fracasso espiritual, porque não estamos na igreja, porque não estamos fazendo isso. Então, o que vai acontecer, meu irmão? A vida não vai ter pena de você, né? O diabo também não. Não adianta chorar que o diabo, ai, tadinho, né? Não vai, tadinho, não vai. O diabo não vai ter pena. Deus está derramando suas bênçãos e graças, os recursos estão aí, a igreja continua no mesmo lugar, basta você tomar vergonha na cara e mudar de vida, mudar de posição e ver as coisas se transformando, começando por você mesmo e não dependendo dos outros para viver a mudança que Deus tem. Então eu quero deixar aqui uma frase final do Pedro Duce, né? Reverendo pastor Pedro Duce, que diz assim: não sei quando, mas alguém fez os membros das nossas igrejas acreditarem que basta ir de vez em quando em um culto para ser um bom discípulo de Jesus. Santidade real não será alcançada com esforços mínimos nas disciplinas espirituais e doses cavalares de humanismo secular diários. Então, meu irmão, se você quer crescimento espiritual, busque os recursos espirituais que Deus já colocou à tua disposição para que você possa viver 2021 de bênção. Quando eu falo viver de bênção, meu irmão, eu não vou ficar aqui dizendo: vai abrir, vai dar tudo certo. Não é nada disso. É o que vai acontecer. Se você estiver com Deus, meu irmão, você vai crescer. Você verá os problemas como oportunidade de crescimento espiritual. E as bênçãos que virão sobre a sua vida não tirarão da presença de Deus, porque a tua fonte de prazer e de alegria é o Senhor e não as coisas. Amém, queridos? Que Deus possa abençoá-los. Feche seus olhos aonde você estiver. Nós vamos fazer nesse momento uma oração. Pai bendito, em o nome de Jesus, essa palavra que foi ministrada nessa noite, uma palavra de exortação, de encorajamento, para que possamos, ó Pai, logo no início desse ano, ter a consciência da necessidade de termos fé, mas é fé na palavra de Deus. Ter a consciência da tua presença no meio do povo de Deus. Ter também, Senhor, a consciência da necessidade, da urgência, do preparo, porque as oportunidades aparecem, mas nem sempre estamos preparados para elas. Por isso, nos ajuda, Senhor, a nos prepararmos espiritualmente, como homem de Deus, como mulher de Deus. Nos ajuda, Senhor, a termos, ó Pai, os nossos afetos, ó Pai, santificados. Ajuda-nos, ó Deus, a ter uma consciência daquelas áreas da nossa vida que carecem de mudança. Ajuda-nos, ó Pai, a essa mudança acontecer na nossa vida por iniciativa nossa, porque a Tua graça já está operando na vida do Seu povo, mas muitas das vezes nós somos negligentes aos recursos que o Senhor coloca à nossa disposição.
Toca, Senhor, no coração de todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. E se há alguém, ó Pai, que está ouvindo ou que ouvirá essa mensagem, que ainda não entregou a vida para Ti, que ainda não Te tem como Senhor e Salvador, que o Senhor fale ao coração, mostrando para essa pessoa a necessidade de sair do Egito, de sair dessa vida que vive, que essa vida que tem tido, que não tem o brilho, que não tem a alegria que vem do alto e não das circunstâncias. Ó Deus, muito obrigado, porque cremos que o Senhor comunica a Tua graça salvadora aos Teus eleitos e dá a perseverança aos Teus santos para que possamos, através dos recursos que o Senhor tem nos dado, mantermos, ó Deus, firmes e constantes e progredirmos na caminhada cristã. É a oração que fazemos, ó Pai, agradecidos por tudo, em o nome de Jesus. Amém.